A pirâmide aqui, ele havia colocado esse espaço. E aqui, ele escreveu o Espírito Santo. Certo? E o Espírito Santo, que é o que constrói, vamos dizer, o arquiteto. Vamos colocar que o engenheiro é Deus. E ele estava construindo sem desviar, porque o Espírito Santo é a obra do Espírito Santo aqui. Ele tem estado construindo as eras, o lugar santo. Constrói uma era, são colocados nesta era pelo mensageiro. Mas quando vai construir o lugar santíssimo, ou seja, vamos dizer que aqui ele tinha desenhado uma das eras. Dos desenhos ele tinha desenhado a pedra angular de Jesus. Vem o dia de Pentecostes, vem o Espírito Santo, que é a parte, vamos dizer, a parte feminina de Deus. O Espírito Santo é a parte que foi tirada dele, o que foi tirado, como Eva foi tirado da costela de Adão. E a parte feminina de Deus em Jesus foi tirada e foi deixada na igreja. Que o Espírito Santo, por isso em uma parte diz que o Espírito Santo é tímido. Essa é a parte delicada. Ele é... Então, ele começa a construir a igreja. Começa a construir a primeira era de São Paulo, mas a constrói em uma etapa. Veja que a etapa dos apóstolos e a etapa dos apóstolos começa a construir, São Paulo começa a construir a primeira etapa. Aí são colocados, sobem, dos apóstolos sobem a primeira era, são construídos aí, são colocados aí nessa construção, no lugar santo. Depois vem Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, irmão Branham. Cada um construiu sua etapa com pedras vivas. Então vem o irmão Branham e o deixam fora, pertencente à sétima era. Constroem com pedras vivas suas eras, mas já em uma etapa de precursor, eles o deixam fora na etapa de precursor e cai na mesma posição que João estava. Estava fora, entre a lei e essa brecha que abriu ali. O irmão Branham cai nessa brecha, precursando o que virá. O mesmo que João, precursando o que viria, a pedra da coroa, sob a igreja hebraica, que também teve 7 etapas. E aqui também aparece um mensageiro com uma mensagem, que é o arcanjo Gabriel, a trazer a Maria a revelação, as boas novas do que ia acontecer mais adiante. Ou seja, o que ia acontecer com esse filho que ele estava falando a Maria, que ela ia ter para formar essa pedra angular da igreja hebraica. Depois vem essa brecha, também paralelo à brecha de João e Gabriel ali, porque todos estavam juntos ali. E aparece a igreja noiva para trazer as boas novas e construir o lugar santíssimo. Porque o mesmo Espírito Santo que veio construindo com cada mensageiro é o mesmo que vem em carne e então vem a construir as pedras vivas do lugar santíssimo.
E há uma subida. Hay un rapto espiritual. Tem uma subida, tem um rapto espiritual, porque tudo que esse anjo traz En el campo espiritual. é no campo espiritual. Tudo que ele traz, Todo lo que le habló a María. tudo que ele falou a Maria, Profecías que são iban a profecias que Siempre iam viene- acontecer. siempre para dar a conocer. Sempre vem para dar a conhecer. Veio a dar a conhecer que, através de Maria, viria esse filho prometido, Se sentaría en el trono de David. o Mira, qual estaba hablando se assentaria no trono de Davi. Vê que ele estava falando até do milênio aí. Salvaria o povo de seus pecados. Estava falando da obra de redenção. todo un speech de todo lo que E sería deu uma esa piedra angular demonstração al final de las de edades. tudo que seria essa pedra angular que viria depois da era hebraica. Está en esa brecha. E então vem aqui e Pero ves por qué el hermano Branham está nessa brecha. Mas vê porque o irmão Branham escreve aí Espírito Santo no meio? Porque é a obra do Espírito Santo estado en todas las edades, pero entonces que esteve em todas as eras. Mas aqui, neste meio, él empieza a construir esse lugar santíssimo. é onde ele começa a construir esse lugar santíssimo. Ve, hay una subida. Vê? Tem uma subida ali em 77, 4 al 77, de hay una 74 a 77, tem uma subida subida. Esa brecha, no una subida a essa brecha. piedra angular. Não uma subida à pedra angular. Potencialmente sim. Pero ¿cómo tú vas a meter la Mas gente? como você vai colocar as pessoas em um lugar que ainda não está Una construído? construcción tienes que construirla primero. E uma construção, primeiro tem que construí-la e colocar todos os detalhes e deixá-la completamente pronta para então Ok, vir o porteiro ya está listo. e dizer, ok, o lugar já está preparado, Pero entrem. ese que está hablando, Mas aquele que está falando para que entrem, esse que está falando para que ese entrem, precursor, é el séptimo ángel esse mensajero, que o sétimo anjo, o mensageiro precursor, e o Espírito ese Santo, Gabriel allá en ese tiempo, que venha y ser ese Gabriel nesse tempo e venha ser acá, reverendo William. João. Aqui venha ser o reverendo William Branham e o irmão William. Entonces, una vez que ya está construido, Então, uma vez que já está construído, si te fijas, se você esta observar parte de aquí, essa parte aqui, vamos dizer, de la parte de abajo de la pirámide, a parte de baixo da pirâmide, até aqui, vamos a decir, la parte finita de los apóstoles, vamos dizer a parte fininha aí dos apóstolos, de aquí a aquí, daqui a aqui, isso é da graça. o sea que esta parte del cuello Ou seja, que essa parte do pescoço pertenece a la gracia, pertence à graça. o sea que el arcángel Gabriel, Ou seja, que o arcanjo Gabriel aí, como fue acá, como foi aqui, pertenecían a la ley, pertenciam à lei. pero como es el mismo Espíritu Santo, Mas como é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo anjo do pacto, pasa de una dispensación a otra, passa de uma dispensação a outra, segue passando, vai só mudando de máscara. perteneció en ese momento. Mas nesse momento pertenceu à dispensação anterior. Cuando él sale Por de isso escena, é que quando ele sai de cena, como quando Gabriel saiu de cena aqui, en el ministerio de Jesús, não esteve no ministério de Jesus. esa dimensión sí, Nessa dimensão, sim, está influyendo, influenciando todo en los cambios de- todos os anjos, influenciam em todas as mudanças de dispensação. Mas fisicamente, o que Maria estava vendo ali, ela deixou de ver. E depois continuou o ministério de Jesus sozinho. incluso el mismo José Inclusive, o próprio José es visto a los 12 años, é visto aos 12 anos perguntando aonde ele estava. María le dice, "Padre, Maria disse, seu pai e eu hemos estado buscando", temos estado te procurando. E aí é o único lugar na Bíblia que aparece José. Mas depois dos 12 anos, José já não está. José teve que morrer. O irmão William disse que ele pertence a la dispensación de la ley, à dispensação da lei. y María pertenece E Maria pertence a la dispensación de la gracia. à dispensação da graça. E ele coloca por outro ângulo Pertenece al Antiguo Testamento, que José pertence ao Antigo Testamento pertenece al Nuevo e Maria pertence ao Novo Testamento. Ahora vean que Gabriel, Agora vejam que Gabriel, en su cuerpo físico, no seu corpo físico, no pasa la dispensación del reino. não entra na dispensação do reino, não passa a dispensação do reino. Ele sai de Corre cena. ese ministerio solo, E esse ministério segue sozinho, como corrió el ministerio de Jesús. como o ministério de Jesus seguiu sem o pai terreno, Humano, vamos dizer humano, que era José. tampoco estaba Gabriel ahí, E também Gabriel não estava ali. podemos decir, Gabriel também não estava ali. E vamos dizer, no campo espiritual, sim, influencia. los ángeles y todo, Esses anjos influenciam em tudo. pero Mas físicamente fisicamente, nunca hubo nunca ese houve ministerio esses dois ministérios
mientras estaba Gabriel hablando Enquanto de María, Gabriel estava falando a Maria todas essas coisas, Jesus não estava ministrando y sale de la escena. e sai de cena, e então Jesus ministra sozinho. Não pode ter dois profetas maiores ao mesmo tempo, e menos maior, Cuando ya se e ainda mais sendo profeta maior. E quando começa o ministério de capa, ele já não está. solo. Então vem a seguir sozinho. E aí é onde ele para na porta. ¿Y sabe por qué se para en la puerta? Então ele para na porta porque agora está construído. ¿Con qué está construido? Com que está Lo construído? que él mismo recogió. Com os que ele recolheu nesse rapto espiritual que houve, que potencialmente estavam na dispensação do reino. Entonces ahora se hace. Mas então agora chega a realidade. Ok, já está construído. Vienen a hacer esas gotitas de rocío. Venha ser essa gotinha de orvalho aqui nesse encontro, nesse entrelaçamento, aqui nesse tempo, para que quando o sol sai, lhe pegue Ahí e Apocalipsis 4. vem a porta e diz, entre. Aí, Apocalipse 4, completamente. Sobe aqui. E aonde vai subir? Bom, agora já está feito. El lugar santísimo. O lugar santíssimo, então agora entra. Vamos a empezar a comer del maná. Vamos começar a comer do maná Y escondido. ahí se empieza a dar a conocer todo. E aí se começa a dar a conhecer tudo isso. O que acontece? Uma vez que Que entram, alguien esté dentro, pode ser que alguém esteja dentro, varias personas ahí. várias pessoas aí. Y ahí es donde E aí é onde ele diz, fiquem aqui. yo no te vi pasar por É, ahí, o que aconteceu aqui? Por que você está aqui? Eu não te vi passar pela entrada. E aí é onde alguns entraram pela janela. sacado para afuera. Então aí é que são tirados para fora. ¿Cómo? Como? ¿Cómo está pasando? Como está acontecendo? No, tú no perteneces a él. Você não pertence a esse lugar. Não pertence a esse lugar. Creí esto, creí lo Mas é que eu criei isso e aquilo. No sé de dónde. Por isso é que diz, não sei de onde são. Vamos a leer también. Tem um extrato que vamos ler também, que ele diz, não sei se são da primeira, segunda ou terceira, não sei porque eles já ressuscitaram, já têm o corpo eternos, os vivos já estão transformados, ou seja, que eu não sei de onde vocês são. Mas as promessas que havia sido dito, No están aquí, no están en la santidad, no están vocês não estão aqui na sétima era e nem sequer estão na brecha. Não estão aqui, não estão na sétima era e nem na brecha. E se nós nos colocarmos em um lugar, vamos dizer que aí está na brecha, para decir que están en un sitio. para dizer que está em algum lugar. Pero ya entonces, Mas al no então, subir ao não subir, y no pertenecer tampoco a e também ao não pertencer à era passada, porque essa era já ressuscitaram e foram transformados, queda en el aire y queda então ele fica no ar e automaticamente ficaria nessa era onde Satanás reina. Isso foi o que falamos nesses dias. pero al estar Mas aquí en ao medio, estar aqui no meio, caen entonces então en cai una edad muerta, em uma era morta, una edad pasada, uma era passada, cual viene a ser o que vem a ser la quinta dimensión que está abierta en la tierra, a quinta dimensão que está aberta na Terra, ya potencial que é a que vai se abrir potencialmente na grande tribulação. Já ficariam colocados esses grupos que estão aí, mas eles vão reconhecer ao Senhor na sua vinda como rei. porque dice, E aí é que está, porque diz, lo reconoce como rey, o reconhece como rei, rey de los santos, rei dos santos. o sea que si llegan a conocer el mensaje Ou seja que, y ahí se dan sim, chegam a conhecer a mensagem e aí se dão conta que tem que dar a vida na grande tribulação pela mensagem. Mas eles obtêm vida eterna. Saem bem porque deram suas vidas. Outros não vão sair bem, não vão crer nunca na manifestação de Deus no lugar santíssimo. creerla, pues, entonces, E ao não crer, então não darão a vida. si la dan, pues mueren E, por otra cosa, porque no se por Adão eso. morre por outra coisa, mas não por isso. Tarde o temprano van a morir. Tarde ou cedo vão morrer. Agora, Esto es bien importante. isso é bem importante. É importante conhecer aonde localizar o ministério desse arcanjo. Uma vez que você localize, Fue ubicado allá en como foi localizado lá na igreja hebraica sob a lei, e a transição à dispensação da graça, automaticamente abre o quadro para você, abre o quadro completo. E você consegue entender, cuando estamos en la dispensación del reino e, ahora. e estamos na dispensação do reino agora. Nunca habíamos entrado al lugar santísimo. Nunca tínhamos entrado ao lugar santíssimo, até que ele se foi. Todo pertenecía a la gracia. Tudo pertencia à ¿Cómo graça. tú vas a estar ministrando en el lugar Como santísimo você vai cosas de estar gracia? ministrando no lugar santíssimo coisas da Por graça? sentido común. Nem pelo um sentido comum, El hermano Hernández como decía, quando o irmão Brás dizia ali. Ele disse a Billy Paul, vou
vão me deixar responder essa carta. Me surpreende o grau de sabedoria que vocês têm, vê? Até por um sentido normal, por não dizer outra coisa, por um sentido comum, normal, é como dizer ali no tempo da lei, como dizer ali no tempo da lei, dizer que havia passado a graça e ainda sacrificando animaizinhos. Então, se pertencia à dispensação da lei, vem para mim agora. Por isso Paulo repreendeu a Pedro. Porque ele, para unir com os judeus, para compartilhar com os judeus, vinha e fazia as coisas, mas os judaizava e vinha e dizia. Então ele disse, ou está lá ou está aqui, não pode estar dos dois lados. Chamou a atenção dele ali em Gálatas, há vários lugares que Paulo chamou a atenção de Pedro. Isso não está bem. E você diz, Pedro recebeu a chave do reino? Vê? Tudo isso também reflete os que estão em esse termo de que, por um lado, estão fazendo coisas para se compactuar com os que não subiram. E também estão por aqui compactuando com os que já estão. Uma pessoa que está aí morna. Ou entra ou não entra. Mas como é possível que você vai pensar que em 2018 e 2019 estávamos na dispensação do reino? Quando ainda faziam coisas pertencentes à dispensação da graça. Pela lógica, nem precisa tanta revelação para isso. Só pela lógica. Mas veja como já aí nos mostra que ao terminar esse trabalho que pertence, isso pertence à graça. Automaticamente, ao ele terminar e sair de cena, aí é que já vem esse trabalho da dispensação do reino. Com ele sobe aqui, através desta porta, através desse novo propiciatório, para entrar. O que vai ser o reino milenial, como reino físico, agora está sendo estabelecido nesses corpos terrenos que temos. O que vai ser no milênio. Ou seja, que agora estamos nessa antessala do reino milenial, sob a dispensação do reino que dura até o fim do milênio. E somos essas pessoas que estamos fazendo esta parte fundamental. Cada era fez um entrelace. Por exemplo, aqui, quando João saiu, precursando a esse que viria, nesse entrelace, houve um povo que estava preparado aí para receber a pedra da coroa, Jesus, para formar parte da base principal desta dispensação que viria. E nós agora estamos, como o irmão Branham disse, dias apostólicos novamente, porque é a base deste glorioso reino milenial e onde nós somos os que vamos reinar. Ou seja, a parte, somos os últimos que chegamos e somos os de cima que vamos estar na pedra da coroa, em cima. Na Nova Jerusalém somos que vamos estar em cima, vê? Mas começamos agora com esse fundamento da dispensação do reino aqui, nesses corpos, para depois então, no milênio, já estar plenamente reinando na parte alta da montanha. E esse entrelace, amanhã vai ser a dispensação do reino, o tema de amanhã. Acho que é o tema, a sétima dispensação, ou dispensação do reino. Isso é o que está sendo aberto. E dando a conhecer agora o que em toda a mensagem não havia sido falado abertamente assim. E eu sempre repito, para que não haja imitação. Então você diz, mas espera, imitação? Como você pode dizer quem vai imitar a irmã William? É impossível. Todo mundo estava aí, olha aí, quietinho estavam. Sem se atrever a dar um passo, a dizer ou fazer como ele. Ele sai de cena, então começa a abrir esse sétimo selo, sob capa, e aí você já vê que saíram
a comenzar a tratar de, começando já tratando de fazer a mesma coisa. pero como todo Dios lo está haciendo, Mas como Deus está fazendo e está cumprindo, ou seja, vamos mais na frente dos imitadores. Então, quando os imitadores aparecem, agora já ficam fotografados, porque estão tratando de fazer o mesmo. siempre el diablo lo que trata de hacer E o diabo, o que ele trata de fazer é tropiezo colocar tropeço y hacer que el grupo de e escogidos fazer com cambie que o la grupo de mirada escolhido y tire o olhar. la primera O que ele fez com a primeira e segunda etapa, no tempo do irmão Branham, que por falar rápido saíram os imitadores. poner la mirada al hermano E, em vez de colocarem o olhar no irmão Branham, colocaram nesses outros pregadores hicieron mucho daño en el ministerio de Jesús. e causaram muito dano ao ministério do irmão Branham. Mas nesse tempo, como os escolhidos já estão aqui, En la piedra. metidos na pedra angular, Ahora los imitadores están os imitadores agora estão aqui. y como está arriba, E como está em los cima, escogidos no tienen que estar mirando os para escolhidos abajo, não têm que estar olhando para baixo ou para trás, al sol de justicia, senão que estão olhando o sol de justiça, Cristo na sua vinda. ellos E aí, no podrán ser engañados. eles não poderão ser enganados. Vê? E por que não poderão ser enganados? Porque estão dentro, já estão seguros aí. E ao estar aí, Ya no pueden, el diablo no puede venir porque o diabo não pode vir, porque como ele não pode subir, puede hacer algo o para diabo que não digan, pode "Ah, fazer llamativo, algo para- para dizer assim, ah, eso espera está aí, más llamativo que aquí". isso está mais atrativo do que aqui, vamos dizer humanamente. Ya no puede cambiarle la vista a los Já não escogidos. pode mudar o olhar dos escolhidos, porque já estão dentro, estão seguros. Eso fue que hubo ese, vamos a decir, esa Por isso forma foi que del mensaje, dejarlo, essa forma dele de deixar a mensagem assim, de certa forma, fechado, no se dijo nada. não falou nada do sétimo Él, selo. cuando dijo de la E higuera, quando ele falou da figueira, aprender a parábola, cuando iba a hablar del séptimo sello. foi quando ele ia falar do sétimo selo. E então ele foi às parábolas. Cuando ves en el capítulo 24 de Mateo, Quando veio no capítulo 24 de Mateus, não falou nada do sétimo selo, ficou calado. y así todo este tiempo que él ha estado trayendo el mensaje. E assim, todo esse tempo que esteve trazendo a mensagem, nunca falou abertamente o que era esse sétimo selo, sería dado a conocer en la porque carta. isso seria dado a conhecer na capa. Escucha un montón de mensajes que él E escuta um montão de mensagens que ele diz. han sido hablados. Os trovões foram falados. Estamos hablando los truenos. Estamos falando dos trovões, Porque siempre un mensajero porque um mensageiro profetiza y habla sempre profetiza e lo que fala va a hacer en el futuro. o que vai fazer no futuro. O irmão Branham falava do livro, quando fosse tomado, quando ia ser tomado o livro, toma o livro, sai do trono, entrega um homem e tudo isso. E depois diz, Está todavía en el- ele ainda está no trono da intercessão. Isso será no futuro. Hermano William, por E o irmão William coloca futuro, futuro, ou seja, isso está mais adiante. Assim também, o irmão William, você vê que nos últimos anos, ya hablan por então já fala um pouquinho mais claro e diz, para ser hablado. na capa será falado dos trovões. Aí é onde os trovões emitirão suas vozes. Aí é onde a voz de Deus estará nos falando a fé do rápido. Aí, Entonces, que no quiere então, recibir eso, o que não quer receber isso, porque não é dos escolhidos, o que vai fazer? atrás Volta para y trás se va a ir a la letra. e vai à letra. E o que a letra faz? Paulo disse, Ustedes son muertos a letra mata. Diz, a letra mata. E então estão mortos espiritualmente e não o reconhecem porque não sabe o que está acontecendo na vida deles. E é triste que depois de uma trajetória tão longa, espiritualmente, eles morram espiritualmente. que se han vuelto en contra. E aqueles que se viraram contra a obra de Deus nessa nova dispensação, Luego que han estado tanto tiempo depois de estar tanto tempo en la recta e final, depois na reta final morrer na praia, na beira, isso sim que é muito triste. él venía hablando E ele vinha falando de que isso já estava acontecendo. E depois ele diz, quando a capa estiver, aí veremos a voz do anjo forte. Aí veremos propiedad regresando a la o tierra. título de propriedade regressando à terra. Mas não tinha dito que o título de propriedade estava sendo dado já? No, porque estaba todavía, Não, porque ainda estava como intercessor. no podía hacer la obra de E ele não podia fazer a obra de intercessor e, ao mesmo tempo, o título de propriedade está na terra, porque não era a obra de reclamação, era a obra de redenção. ya cuando él es abierto, E já quando ele é aberto, como sello a la esse iglesia, sétimo selo é aberto à se da igreja a conocer e se dá a conhecer el misterio de la venida del o hombre, mistério da vinda do Filho do Homem, aí então que conhecemos es que estamos en ya
que já estamos em uma nova dispensação, que já estamos dentro do lugar santíssimo. Ya la realidad de esa profecía Já a realidade dessa profecia que foi falada, que iria acontecer, que o povo entraria ao lugar que los santíssimo, escogidos iban que os escolhidos iam estar no lugar santíssimo, recebendo o maná escondido, recebendo a fé do rapto. y conocer ese misterio. E conhecer esse mistério de uma mudança de dispensação Bastante en estos días. tem estado sendo falado bastante nesses Conocer dias, esse mistério, porque conhecer esse mistério e entender, compreender e crer, todo eso es tudo isso é o que contém a fé do rapto. Você não pode ter a fé do rapto un cambio de dispensación. sem saber que estamos em uma mudança de dispensação, que começamos, que viramos uma esquina. O irmão Braha fala em 62, em 65, em uma mensagem Dores de Parto, diz, viramos uma esquina. E qualquer um diz, desde o tempo do irmão Braha já viramos a esquina, já estamos na dispensação do reino. Então você teria que se pôr e pode dizer, não, está na sétima era. Ah, esse sim crê que está na sétima era, mas diz que tínhamos dobrado uma esquina. Eu não sei se me segue, mas dizem que por um lado sim, crê que está na sétima era do irmão Braha ali, mas diz que virou a esquina, e viraram a esquina em uma mudança de dispensação. Ah, não, ele quis dizer isso por tal coisa, isso não, é porque ele está falando do futuro. É assim mesmo. Muitas vezes o irmão William falava de que já estávamos virando uma esquina, e que já estávamos na pedra angular, e que já estávamos na dispensação do reino. Mas era profetizando as coisas que iam acontecer quando já estivéssemos nessa dispensação. Tudo estava sendo falado, o que ia estar acontecendo. Ou seja, a mensagem, por isso que ele disse, a mensagem já foi dada. É claro, porque a mensagem que foi trazida foi o que estaria acontecendo no cumprimento do que estaria acontecendo nesse tempo. Onde o irmão Braha disse, Jesus quando apareceu, ele não escreveu nada, não trouxe nenhuma mensagem, porque a mensagem era ele mesmo. Ele era o cumprimento do que todos os profetas falaram. A profecia cumprida era Jesus, de tudo que falaram. E agora, a mensagem, claro que foi dado. A mensagem que nos trouxe foi um conhecimento das coisas que iam acontecer, para que quando acontecesse, nós não passaríamos por alto. Por isso que ele dizia, esquadrinhe as mensagens do irmão Braha, que assim como ele precursou, assim tem que cumprir. Então você já vê e compreende que essa mensagem, o que estava trazendo era um conhecimento para que quando Deus cumprisse o maior programa da história da raça humana, os escolhidos não passassem por alto, mas bem dissesse. Isso era o que ele havia dito. Então, olha como isso era o que ele falou. E entenderiam, compreenderiam, supostamente. Tem uma pequena diferença. São escolhidos com percepção profética. Ou seja, que se não há percepção profética, o que a pessoa pode ter, a pessoa que não tem percepção profética, o que tem é uma percepção humana, e então vai ao humano, mas bem já vai contra o véu de carne, que é o que fizeram em todas as mudanças de dispensação. Isso não é novo. As lutas que Deus ha tido em cada era e em cada dispensação sempre foi por o véu de carne. Não o programa, não pelo trabalho, mas sempre vão, como dizem, a tela rasga no lugar mais fino, mais fraco. Ou seja, a corda quebra no lugar mais fraco. Ou seja, que sempre vão ao véu de carne. E aí é onde tropeçam, quando não conseguem entender, compreender o que foi falado, que seria o cumprimento dessas profecias, desses tipos de figura e tudo isso. Quando vem o cumprimento, não conseguem entender, não conseguem captar. Mas tem um povo que foi dito a Daniel, Daniel, sela essas coisinhas, porque os entendidos vão entender. Há um grupo que sim entenderá, sim compreenderá, que sim estará aqui, na pedra angular, através desse chamado que houve, o mesmo que aconteceu aqui no tempo de Jesus. Houve um chamado e entraram pela porta que é Cristo.
Aqui houve um chamado. y es entrada por esa puerta. E entraram por essa porta, mas a porta sempre é o anjo do pacto, na sua manifestação. Aqui João esteve. Aqui esteve João e Gabriel. Y aquí estaba Jesús. E aqui estava Jesus. Aquí estaba el hermano Branham. Aqui estava o irmão Branham. Aquí estaba el hermano William. Aqui estava o irmão William. Y aquí está E aqui está el que en este tiempo final o está que ministrando nesse tempo final está ministrando sobre os ministérios de Moisés e Elias. Tão simples assim, dizia o irmão William. O sea que Ou seja, esto que se repitió aquí, que isto que repetiu aqui, de estos tres desses três, hombres de Dios en este desses três homens de Deus nesse la tempo, iglesia hebrea, da igreja hebraica, en la transición na de la ley a la transição da lei à graça, el ministerio de Elías, esteve o ministério de el Elias, ministerio de Gabriel, o ministério de Gabriel el Mesías. e o Messias. ¿Ven como acá? Vê como aqui está Elias novamente, Está Gabriel nuevamente. está Gabriel novamente Y está e está o ungido, porque porque como hijo del hombre, como filho do homem, a ser profeta, venha ser profeta, como filho de, venha ser profeta, e como filho de Deus, o Espírito Santo, e como filho de Davi, rei. Aí estão os três títulos: y el hijo de Abraham, filho heredero, e o filho de Abraão, que é o herdeiro ao território de Israel, que também entra aí, uno de los títulos como del hijo del hombre. um dos títulos do filho do homem. O sea que reúne Ou seja, que reúne o título de filho do homem, porque tem que ser um profeta. el de hijo de Dios, O de filho de Deus, porque é o Espírito Santo que está trabalhando esa manifestación nesta manifestação. como hijo de Abraham, Como filho de Abraão, pois é o herdeiro ao território de Abraão, portanto tem que ter esse título. E como filho de Davi, vem a ser que rei. él viene Por isso que ele vem como rei dos reis e senhor dos senhores, su obra de reclamo. na sua obra de reclamação. Entender, por eso que tú ves que Entender, por isso você vê que ele desenha bastante a pirâmide de Azera, a pirâmide de Azeras, porque lograr comprender conseguir entender até onde chega uma dispensação e onde começa outra e um ministério, depois da dispensação que terminou, o cuadro completo. então já você tem o quadro completo. Todavía no E entiende. se algo você não entende ainda, olha, o importante é Estés aquí dentro, que eu esteja aqui dentro, porque una vez que estás ahí dentro, porque uma vez que está aí dentro, Señor, bom, Senhor, aquí hay silencio. aqui há silêncio. O sea, aquí hay reverencia. Ou seja, aqui há reverência, porque tem um temor reverencial. Diz que inundou o temor reverencial quando abriu esse sétimo selo, Apocalipse 8. E o irmão Branham disse, um temor reverencial havia ali. Yo he subido, entrado por esta Então puerta eu subi, eu entrei por essa porta y he visto e vi que esa es la voz de Dios. que é a voz de Deus. No entiendo estas cosas que están aquí. Não para mí son entendo nuevas. essas coisas para mim aqui são novas, eu não entendo. Estamos num lugar novo. Y aquí veo que todo es E nuevo. aqui eu vejo que tudo é novo. Esto yo no lo había escuchado antes. Eu não tinha escutado isso antes, Quedar aquí tranquilo, mas eu vou ficar tranquilo aqui, escuchando. escutando. ¿Qué hicieron los ángeles? Los O que querubines? fizeram os anjos, os querubins e todos, que com suas asas, 4 Dice asas, Isaías que Isaías disse alababan a Dios. que louvavam a Deus 24 horas aí. Ellos dejaron Diz que eles deixaram de tocar, de tocar, de cantar, todo era un silencio. tudo era um silêncio. En vez de ponerse a E em vez de se colocarem, criticar y hablar, y em vez de se pôr a criticar e a chutar, quédate callado. fica calado, Si es que estás ahí, se é que você está aí, porque aqui se requiere silencio. se requer silêncio Una voz hablar. e somente uma voz falar. Aquí puedes pataletear y hacer todo lo que tú Aqui quieras. pode chutar e fazer tudo que Es quiser. donde están pataleteando allá abajo. É onde estão sapateando, chutando. Não estiveram sapateando e chutando, tratando de tirar o demônio daquele garoto, onde? No pé da montanha, enquanto Jesus estava com seus discípulos no Monte da Transfiguração. Es en el monte de la transfiguración es donde está, No Monte da Transfiguração é onde está essa voz, la cual dijo a él oí. a qual disse, a ele ouvir. Mandaron a callar hasta Pedro ahí. Mandaram até Pedro calar aí, Él aún hablaba. enquanto ele ainda falava. Una voz. Vê? Uma voz, cala. Y de seguro, allá abajo. E com certeza lá embaixo, esse alvoroço que havia, esse alvoroço, Aí que é algo aí que sapateiam e fazem tudo o que quer, mas aqui dentro não deixa entrar nenhum aqui que estão assim, sapateando como criança
e que lo mimen, tratando de como que decía en o el mensaje, mimem, como ele dizia em uma mensagem, para cargarlo y meterlo dentro. para carregá-los e colocá-los dentro. Caminar por sus propios Aí requer caminhar com A seus fé da próprios pessoa. pés. A fé da pies. pessoa, Nadie va a estar cargando a nada fé da para pessoa, e meterlo ninguém dentro vai del estar lugar carregando ninguém para colocar dentro do lugar santíssimo. santísimo. La base de la fe del Necessita que a base da fé do individuo indivíduo entre el lugar santísimo por entre no lugar santíssimo por essa porta. E se não, queda como los nenes chiquitos fica en el como os piso, bebês no chão, que a veces en no los piso, supermercados que se às vezes no tiraban al piso supermercado se jogam no chão y no querían caminar, e não querem se caminhar ponían a patalear e ficava sapateando aí. y a veces el papá lo que hacía E às era, vezes o papai o que fazia era, vamos, vai, y así deixa. tú lo veías parándose, E o pai pegava e su fuerte lo rápido agarraba ficava en de casa, pé. porque E ya o la sufocava, o advertía, pegava si em casa e o advertia e falava, se ahora você la fizer varita isso, te voy a varinha já está. E eu vou dar con una varita, te bater com a varinha. ya sabía lo que le esperaba. E então já sabia o que eu esperava. ¿Qué pasa ahí? La É o mesmo que acontece aí na página 369 ou 359. Sabiam que os esperava. Seguiam sapateando, eles tinham ouvido o castigo que eles vinha. É como em casa. Se fizer isso no supermercado, aonde for com o bebezinho, eu vou vir aqui, lá eu não vou te falar nada. Muitos de nós recebemos a advertência. Espera chegar em casa. Vê? Sabiam antecipado o que os esperava, o que nos esperava. Tinham ouvido tudo isso. Onde? Na casa. Na igreja do Senhor ouviram tudo que os espera. Que ouviram e rejeitaram. A misericórdia de Deus hoje pela última vez. Bom, eu queria ter isso que tínhamos falado na segunda-feira ou na terça, creio que foi, que falamos dos grupos e onde estamos, porque aí conseguir entender a pedra da coroa quando veio lá foi depois deste ministério de boas novas. Aqui, esse ministério vem depois das boas novas que nos dá e nos trouxe esse arcanjo. Por isso ele disse, eu vim da presença de Deus para trazer essas boas novas. E quanto mais rápido eu as dê, mais rápido eu posso ir. Ele não disse aí, quanto mais rápido eu dê, você se prepara para irmos todos juntos. Porque a ele não lhe correspondia essa parte. E as coisas tem que falar da forma que são. Goste ou não goste, entenda ou não entendam as pessoas. Os escolhidos sim, vão compreender. E vão gostar. Porque isso é palavra de Deus, é doce. Ou seja, a palavra é como o mel. E quando escutam isso, isso era o que nos faltava. Subir e estar no lugar santíssimo para receber tudo que essas boas novas nos trouxe. Tudo que ia acontecer na dispensação do reino, tudo que ia acontecer no lugar santíssimo. Quem iria estar no lugar santíssimo ministrando? Onde apareceram? No templo de Salomão apareceram esses dois arcanjos que não estavam no tabernáculo de Moisés. E aparecem no templo de Salomão. E isso agora, quem são? Esses dois aqui agora. Esses são os dois ungidos, as duas oliveiras. As duas oliveiras que estão na presença de Deus. Vamos, espera isso. Espera, isso é algo que não tínhamos visto antes. O mesmo que aconteceu nesse tempo. Não havíamos visto antes. Isso que estamos vendo agora. Porque estamos dentro. E agora estamos vendo o cumprimento disto que ele nos falou. E continua sendo o anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque continua sendo o anjo. Anjo é um mensageiro. E continua sendo o anjo mensageiro. E continua sendo o último mensageiro. Não há mais ninguém. Não vem mais ninguém. Não há mais ninguém. Tem muita razão. Não tem outro mensageiro depois do mensageiro da dispensação do reino. Não há outro. Não, porque ele dizia que o anjo do Senhor Jesus Cristo era o último. Sim, o anjo do Senhor Jesus Cristo é o último. Exatamente, é o último. Não há outro depois dele. Ele estava falando deste que vinha. Como Gabriel falou aqui, deste que viria. Gabriel não está somado neste momento como
luego de la séptima edad, vean, Após a sétima era, veja que João como séptimo, como sétimo, e o próximo, Jesus. ¿dónde está ahí Gabriel? Aonde está Gabriel aí? Y acá, E aqui, el hermano Branham, o irmão Branham. y luego, E depois, ese que Gabriel precursor, esse que Gabriel precursor, que é o que está na pedra angular. claro, Eu creio que mais claro, depois que você saiba localizar a Gabriel, ya todo el panorama, então todo o panorama, e consegue entender que quando ele falava que o anjo do Senhor Jesus Cristo é o último mensageiro da dispensação do reino, e isso é assim, diz o Senhor. Claro que é o último. tienes que saber identificar. Agora, você tem que saber identificar. Identifícalo, Identifica-o ese que él estaba a esse que ele estava falando aí. y por eso cuando él dice E por isso, quando ele que diz el Mesías que o Messias se presentará él mismo. se apresentará ele mesmo, No es que él nunca apresentará ele mesmo. Não é que ele nunca disse, exatamente, ele nunca disse. Você tem toda a razão. dijo que él es el ángel. Sí, Mas é que ele é o anjo. Sim, o anjo do Senhor Jesus Cristo foi Paulo. O anjo do Senhor Jesus Cristo foi Irineu. O anjo do Senhor Jesus Cristo foi Martim. son ángeles, Todos são anjos mensageiros do Senhor. pero este ángel Mas esse anjo vem dando testemunho deste que vendría, que viria. viene a ser, como dice él, Então, venha a ser como ele disse, precursor. precursor. Gabriel, precursor. Precursor de quê? De sua vinda. Dios lo cumple. Vê como Deus cumpre de uma forma tão simples como foi há 2000 anos atrás. Aí é onde tropeçam. Las personas As pessoas tropeçam. A única esperança que tiene la humanidad que a humanidade tem é a sua vinda. A vinda do Senhor com os seus anjos no cumprimento da dispensação do reino, entrelazó a qual se con la entrelaçou com a dispensação da graça. E disse entrelaçou, no se está disse entrelaçou porque já não está trabalhando com duas dispensações. Agora já é a dispensação do reino, já é uma nova ordem de adoração, já é tudo novo, como una base como uma base, ese reino como uma base para esse reino milenial, depois da ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que tudo Deus está estabelecendo agora que quede establecido ya para que já fique estabelecido quem são os que governarão ese reino milenial. nesse glorioso reino milenial. No entre ahora estando en O que não entra, agora estando nesse corpo, o que não entre, através dessa porta, ao lugar santíssimo, à dispensação do reino, que não se vista, não se prepare, porque não vá estar pensando que vai estar governando no milênio. Para começar, nem vai estar no milênio. 1000 años Vai perder 1000 anos. hasta luego del milenio Vai estar após o milênio. Se é que, por el mensaje na grande tribulação, deu a sua vida pela mensagem. tendría vida E então aí obteria a vida eterna. tienen un cuerpo no como el cuerpo de los E vai ter um corpo, não como o corpo dos escolhidos. Não tem como dizemos os Windows e Paul Locke, as tecnologias. acá le dicen power Mas bem, aqui fala Power Moeiro, porque é manual. lo básico, Pau Moeiro, que é manual. echarle para adelante y para atrás, Que faz o carro ir para trás e para frente. E baixar os vidros manualmente, na manivela. Mas não tem toda a tecnologia que tem e terão os escolhidos, de Jesús. como o corpo de Jesus. Bom, Hemos visto así como temos visto assim, acá de clase bíblica, assim essa aula bíblica como os filhotinhos. a Juaco, que es el Aqui temos pequeño de todos. aqui o Raco, que é o mais pequeno de Hemos todos. visto como en una forma E tan temos visto sencilla, que de uma forma tão simples, nos ha estado como Deus tem estado nos mostrando todo este programa divino, todo esse programa divino de uma forma tão simples, ahora hasta los a qual agora até as crianças, como lo ha entendido antes, como já entendeu antes e agora também as crianças compreenderam, assim como compreenderam na dispensação da graça o que era o sacrifício el bautismo, e tudo, o batismo, Santa Ceia e tudo isso que correspondia à graça, con el Señor, crendo no Senhor, na sua primeira vinda como nosso Salvador. como fue una forma Veja como foi em uma forma tão simples. vieron ese misterio As crianças compreenderam esse mistério na dispensação da graça, na sua primeira vinda. E agora entienden también compreendem também el programa divino, o programa divino, porque também as crianças escogidos de são escolhidos de Deus com percepção profética que veriam esse tempo final Dios en medio de la se cumprindo no meio da raça humana, no meio do povo de Deus, cumprindo no lugar de una santíssimo. manera tan sencilla.
Então Deus faz de uma forma tão simples que você pode dizer, mas se é tão simples, todo mundo pode compreender. Mas o que acontece é que, ao fazer tão simples, a pessoa necessita a percepção profética. E ao fazer tão simples, aqueles que não têm, então aí é que tropeça. E diz, como pode ser uma coisa tão grande e Deus vai cumprir dessa forma tão simples? Como uma pessoa vai dizer que vai morrer pelo pecado do povo do mundo e de todos aqueles que vão recebê-lo? Como é possível que uma pessoa que é um filho de um carpinteiro vai fazer essa obra mundial? Em qual cabeça vai caber? Agora, porque já vemos na história, todo mundo pode dizer que Jesus é o nosso Redentor, nosso Salvador, mas vai viver lá para ver se você teria sido um dos que creu quando esse homem saiu pregando isso. Ou seja, a mesma atitude que você tem agora frente ao cumprimento da sua vinda, é a mesma atitude que você houvera tido no tempo de Jesus e em todos os tempos que Deus tem estado no meio da raça humana. Todo o tempo que Deus esteve no meio da raça humana operando algum ministério. Ou seja, que exatamente como você está fazendo agora, você faria naquele tempo. E podemos repetir sempre que é uma bem-aventurança que Deus tenha nos permitido ver, entender, compreender, no meio de tantas pessoas, entender o cumprimento do que o irmão Branham falou, profetizou, precursou, e ver, conseguir entender e crer. Isso é algo muito, porém, que é muito grande. O que você e eu tenhamos visto com nossos próprios olhos, o cumprimento disto que foi profetizado, que estaria acontecendo nesse tempo final, na manifestação de Deus, na manifestação do Filho do Homem com seus anjos, no cumprimento da visão da capa. E vê-lo e recebê-lo, não há palavra para agradecer a Deus, porque tenhamos sido tidos por dignos de escapar dos juízos da grande tribulação. Todos que entraram por essa porta e estão aqui dentro, já entraram pela porta. Nesse tempo final, não verão morte. Serão transformados. E se alguns se vão antes, voltará aqui. Não voltará nem aqui, nem aqui. Voltará na pedra angular. Voltará na pedra angular. Ou seja, que nesse tempo final, todos que entraram aí não passarão pela grande tribulação. Os que não entraram e ainda estão aqui nessa parte, ainda, e regressaram para trás, voltaram para trás, esses entrarão, mas na grande tribulação. Não estarão na ceia das bodas do Cordeiro. Assim que escolhido de Deus, primogênitos de Deus, estejamos aí, no aposento alto, na pedra angular, com esse temor reverencial, recebendo e escutando a voz de Deus nesse tempo final, a qual está nos dando essa fé do rápido, a fé para sermos transformados e raptados e sermos levados à ceia das bodas do Cordeiro, a introdução à dispensação do reino. E nessa pequena conversa aqui de hoje, é quinta-feira, 20 de julho deste ano 2023. Olhem, aqui estava esse pedacinho de vareta, esse pedacinho de vara de ferro aqui, porque na dispensação do reino é com vara de ferro. É porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E esses pés são de bronze, e bronze é o juízo divino. Assim que a introdução à dispensação do reino.